Bom, antes de tudo, quero dar uma boa noite para vocês, né? Se você está me assistindo online aqui comigo, está ao vivo, uma boa noite. Se você está assistindo isso através de uma gravação, eu fico muito feliz que você tenha encontrado esse conteúdo. Ah, Tudo que a gente vai falar aqui hoje são pilares, né? São conceitos de copywriting e, bom, conceito de copywriting é atemporal, tá bom? Então tudo que você aprender aqui hoje, você pode ter certeza que você vai conseguir estar utilizando por 6 meses, um ano, 10 anos. Bom, desde que o mundo é mundo, esses conceitos são aplicados no copyright, ok? Bom, a gente vai falar aqui hoje sobre mecanismo único, beleza? A gente vai falar sobre mecanismo único e por que o mecanismo único é algo tão importante. A gente vai falar, você vai conseguir entender por que eu considero o mecanismo único um dos fatores, um dos três fatores, na verdade, que eu considero mais importante na hora de você estar escrevendo uma oferta, na hora de você estar escrevendo o seu produto. Então, eu quero que você preste muita atenção na aula de hoje, porque, cara, a gente passou por pesquisa, a gente passou por concepção de produto, tá? E a terceira aula é sobre mecanismo único. E eu afirmo a vocês que de forma alguma eu estou fazendo essas aulas de maneira aleatória, tá? Então, se você seguir cada aula, aplicar cada conceito de cada aula, se você não só fizer isso, mas também você tá é, junto comigo criando esse produto, essa oferta, cara, eu tenho certeza que tem muita chance de você dar muito certo, tá? Porque, como eu disse pra vocês, a gente tá tratando de conceitos, a gente tá tratando de pilares fundamentais na hora de você criar uma boa estratégia, tudo bem? Então, bom, sem mais delongas, já disse pra vocês, aula de mecanismo único, e você vai entender por que esse fator é tão importante, é, como que você tem que fazer para dar uma atenção especial para isso, beleza? A gente, eu, cara, antes de a gente falar sobre entrar no conteúdo de fato, eu quero que você entenda o seguinte: existe um conceito, tá? Quem me ensinou esse conceito foi Mark Ford. Não sei se você sabe quem que é Mark Ford. Mark Ford foi o cara que ele não só popularizou, ele não só criou, como ele popularizou e idealizou o conceito de Big Idea, tá? Então, quando você cria uma Big Idea ali, ele que criou esse conceito, ok? Então, ele fala uma coisa bem interessante, né? E é basicamente o seguinte: você precisa de um mecanismo único para que seu cliente se sinta único. Então, o que é isso? Você basicamente precisa mostrar para o seu cliente, essa é a parte da copy que você mostra pro seu leitor, pro seu prospect, pro seu cliente, que faltava uma pecinha, que faltava uma informação, que ele tava no, putz, sabe quando você tá no quase conseguir? O mecanismo único é quando você chega com aquele quase. Então, cara, isso aqui, essa compreensão do que é o mecanismo único, que é o quase, você precisa sair daqui entendendo, tá? Vocês conseguiram entender isso? Dá um ok no chat aqui pra mim. Vocês conseguiram entender que o mecanismo único, basicamente, é quando é o quase. É o, cara, faltou isso pra mim conseguir emagrecer, faltou muito pouco pra mim conseguir acertar naquela oferta, eu tava quase. E esse quase normalmente é o mecanismo único, tá? E por que é um mecanismo único? Porque, cara, basicamente você vai falar pra ele, ó, você não conseguiu por causa desse problema, ok? E você vai conseguir por causa que existe um mecanismo atrás dessa solução, entendeu? Você tem um problema aqui, você tem um problema, certo? E esse problema, você não conseguiu por causa de um problema, e quando você sanar esse problema, você vai entender que você conseguiu por causa dessa solução aqui.
entendeu? Então o mecanismo único ele é dividido nessas duas partes. A parte do mecanismo único do problema e a parte do mecanismo único da solução. E esses dois são duas peças de quebra-cabeça que elas se encaixam. E quando você consegue fazer essas peças se encaixarem com coerência, o seu ouvinte ele fala assim, era isso que faltava. É algo, não quer dizer que seja sempre algo lógico, mas é algo que na cabeça dele faz sentido, entende? Por mais absurdo que seja, por mais que seu mecanismo único seja tipo eu já usei diversos mecanismos únicos e eu vou contar pra vocês aqui, mais pra frente da live, eu vou contar pra vocês o mecanismo único que a gente já usou e já deu bastante certo, né? Já gerou alguns milhares já de reais e eu vou contar pra vocês como que a gente chegou nesse mecanismo e por que a gente escolheu isso, quantos testes que a gente já fez pra chegar nessa ideia, né? Então, bom, é isso que eu quero que você entenda, tá? Eu quero que você saia daqui entendendo o que é mecanismo único, quero que você saia daqui entendendo como você vai criar o seu mecanismo único e quero que você saia daqui entendendo se o seu mecanismo que você criou, que você achou, ele é bom ou não. Essas são as minhas 3 missões para essa aula de hoje, beleza? A gente tem algumas pessoas aqui, temos 9 pessoas. Bom, se vocês entenderam a ideia da aula, se vocês entenderam o que eu quero trazer com essa aula, por favor, dê um ok aqui no chat, falem comigo, pra gente poder fazer isso também, uma troca mais interativa e que vocês consigam aprender de fato, tá? Que não seja uma aulinha fraca, uma aulinha que vocês fingem que estão aprendendo e eu tô fingindo que estou ensinando. Não gosto disso, então por favor, vocês exponham a dúvida de vocês e coloquem também de uma forma inteligente o porquê que você não está conseguindo linkar isso. Como eu disse a vocês, essa aula é de extrema importância. Se você sair dessa aula com dúvida, se sair dessa aula sem entender as coisas, vai dar merda, Zé Amiga. Vai dar merda. Você não vai fazer boas copies. Você não vai ter uma boa oferta. Perfeito, Otávio. Perfeito. A Rafa também, o Léo, o Henrique. Boa. Israel. Perfeito. Tudo certo, então. Bom. Na aula de pesquisa, eu vou partir do pressuposto que você viu as últimas 2 aulas, que você fez o que tinha que ser feito. As aulas estão de graça lá, elas estão de graça temporariamente, elas estão ali no canal, então eu quero que você, se você não fez, você reflita e você vá lá depois e veja as aulas e execute, tá bom? Então eu vou partir pelo pressuposto que você já tem uma pesquisa robusta, uma pesquisa boa. E por que eu tô partindo desse pressuposto? Porque com você tendo essa pesquisa, você tendo isso, você consegue mapear os padrões, ok? Então quando você entender o padrão do mercado ali, o que ele está ofertando, você vai olhar para ali e você vai falar assim, ok, isso que o mercado está ofertando faz sentido? Isso que o mercado está ofertando vende. Agora, como eu posso, preste atenção nessa pergunta, como eu posso fazer uma oferta melhor do que essa, usando um ângulo mais cativante? Um ângulo que faz o prospect falar, era isso que faltava. Esse pensamento, era isso que faltava? Ou era isso que eu não sabia? Anota isso, cara. Anota isso. Esse pensamento, era isso que faltava, era isso que eu não sabia? É algo que você tem que ter no seu cabeçalho da hora que você vai desenvolver o seu mecanismo único, ok? Por quê? Porque você já vai criando isso tentando fugir do senso comum, tá? O mecanismo, ele chama mecanismo único por um motivo bem óbvio, né? É porque você tem que achar um mecanismo único, algo diferente. Você realmente tem que entender o padrão do mercado, mas você tem que trazer algo assim, cara, algo talvez ou mais específico, ou mais inovador,
ou mais estranho bastante pra pessoa causar estranheza, mas com lógica, entendeu? Então, o mecanismo único ele tem todas essas nuances aí, tá bom? Porque basicamente o mecanismo único ele explica, ele tende a explicar, tá? Ele tende a explicar o porquê que o seu prospect está com dificuldade. E eu tendo a dizer, eu falo um negócio pra vocês. Se você tá com dificuldade de fazer boas vendas, se você tá com dificuldade de escalar o seu negócio, provavelmente é porque falta uma coisa pra você. Falta você ter um bom mecanismo único. Entende? Ó, perceba, eu tô a live inteira enaltecendo esse assunto, o mecanismo único. Eu já trouxe o Mark Ford, eu já trouxe o porquê que você não tá conseguindo escalar, eu já trouxe o porquê que é importante você dedicar um tempo a esse tema. Então tudo isso eu tô construindo na sua cabeça, eu tô conscientizando você que você tem que se dedicar para conseguir um bom mecanismo único, porque com isso você vai conseguir criar boas ofertas, tá? Meu PPL não foi tão bom, eu tava com muita coisa para fazer essa semana, mas com toda certeza, toda quinta-feira, 7h31, eu vou estar aqui dando o meu melhor conteúdo sobre copywriting, ok? Perfeito. Bom, como eu disse no começo da live, existe duas frentes de mecanismo, né? O mecanismo por trás do problema, que é por trás do problema enfrentado, que é basicamente você vai explicar pro seu prospect por que ele falhou, tá? E você vai também ter o mecanismo por trás da solução, que você vai explicar o porquê que o seu prospect vai passar a acreditar em você. É basicamente isso. E aí eu também comentei com você que quando você fizer a pesquisa você achar esses padrões, tá? E quando o cara pensar, era isso que faltava, ele vai falar assim, tá, então isso que eu fiz é diferente do que eu tentei no passado. Certo? Espero que sim. Eu separei aqui uma parte de uma pesquisa que eu tô fazendo uma nova copy, tá? É uma pesquisa no nicho de emagrecimento. Beleza? Eu olhei meus insights ali, quem que é o meu cliente. Tô aqui abrindo aqui pra vocês pra poder conversar um pouco melhor. Eu vi qual que são os meus fracassos, a maioria dos meus fracassos das pessoas que querem emagrecer. Sempre compulsão por doce, sempre tem preguiça de ir pra academia, sempre algumas coisas assim. Eu passei 14 meses escrevendo só pra emagrecimento, tá? Então eu tenho uma experiência e eu gosto bastante desse nicho. Eu tenho aqui qual foi as coisas que eles acreditaram externamente, né? O que aconteceu, que fala que não tem tempo, não tem algumas coisas, não tem tempo, não tem paciência e etc. Então, eu basicamente, por onde eu começo, Kaique? Eu começo tentando achar o mecanismo único por trás do problema ou por trás da solução. Cara, eu gosto de começar por trás do problema, tá? Eu não sei se é o certo, eu sei que é qual a forma que eu gosto de fazer. E por que eu falo isso? Porque quando você pega o padrão ali, tá? Você tem que lembrar que o lead, o cliente, ele nunca é culpado. Ele nunca é o culpado. A culpa sempre é de alguém, tá? E se a culpa é de alguém, é de um motivo que ele não sabia. Perfeito? Ok. Então, basicamente, como que a gente fez para construir uma copy com um mecanismo único bem forte, assim? Eu vou falar dois mecanismos aqui de emagrecimento, tá? O primeiro foi de um produto de emagrecimento que a gente escalou. Então, basicamente era porque eu tinha que arrumar um motivo do porquê que as pessoas estavam engordando. Porque basicamente o meu público era mulheres de 27 a 45 anos. Eu tinha que arrumar um motivo por que elas estavam engordando. Porque na maioria das vezes das minhas pesquisas, sempre era assim: pô, eu faço dieta, eu vou na academia, mas eu continuo engordando, né?
Ou eu tento fazer dieta por algum tempo, só que eu acabo desistindo e eu continuo engordando. Por que eu continuo engordando? Essa era a grande pergunta na cabeça do meu lead. E aí, cara, eu fui pesquisar e eu achei uma pesquisa muito doida. Que era uma pesquisa, cara, era em um dos sites que eu passei na primeira aula. Tá lá no material. E era uma pesquisa que falava sobre que as pessoas estavam engordando. As pessoas estavam engordando porque elas estavam inalando a fumaça do escapamento do carro, né? É, é isso. Por mais estranho que pareça, deu certo e eu vou explicar pra vocês por que deu certo. Então, perceba como que eu consegui construir isso, né? Quando você entende o mecanismo, quando você quer criar um mecanismo único, você tem que entender, você tem que construir na sua cabeça, tá? É... Manda aí o que vocês acham desse mecanismo aí, você acha que daria certo? Se você acha que, se você ouvisse esse mecanismo, você acreditaria. Então o mecanismo único é, você está engordando porque você está inalando fumaça do carro. Esse é o mecanismo único, tá? A gente vai fazer a construção desse mecanismo. Eu começo contando para as pessoas na minha copy que um dos principais motivos, tá, que as pessoas continuam engordando é por causa por causa de um problema na tireoide, tá? Ela tem um problema na tireoide, a tireoide dela tá desregulada e as pessoas e os médicos, não sei se vocês sabem, na minha pesquisa eu achei isso, os médicos eles desculpa. Os médicos, eles sempre falam que a tireoide tá desregulada. Mas todo mundo inala a fumaça do carro, né? Então você vai entender por quê. Todo mundo fala que a tireoide da pessoa tá desregulada, mas ninguém sabe ao certo por que desregula a tireoide. Certo? Então eu vim muito mais profundo. Perceba a profundidade do pensamento. A pessoa... Você inalar a fumaça do carro... Ó, o Henrique falou aqui, ó. Só iria pensar nesse mecanismo se eu inalasse a fumaça mesmo. Mas você inala, tá? Você inala. Perceba que todo mundo quando sai de casa tem contato com carros. E eu ia construindo isso no meu lead, tá? As primeiras cenas era de uma mulher saindo de casa pra pegar um ônibus, acho que era um ônibus, era sair de carro. E ela, basicamente, ela baixava o vidro. E quando ela baixava o vidro, vinha fumaça, e a gente fazia um efeito meio especial, vinha fumaça na narina dela. E ela respirava e basicamente entrava no corpo dela, né? Então, no lead, né? No lead, a gente vai falar sobre lead na... Essa é a terceira? A quarta a gente vai falar sobre oferta. A quinta a gente vai falar sobre lead. Quinta live a gente vai falar sobre lead. Mas o lead, que é o começo do VSL, eu já apresentava essa rotina pra pessoa. Entende? Então ela já estava consciente que isso acontecia com ela. Ok? Então, quando a gente começava a falar, quando eu começava na terceira parte do VSL, na primeira parte é o lead, segunda parte ali é a apresentação do problema, né? A terceira parte é quando você vai contando mais sobre o mecanismo, né? Eu falava, pô, todo mundo sofre com a poluição. E a poluição não é... A gente, quando fala de poluição, a gente acha que a poluição é prejudicial apenas pro meio ambiente. Mas não. A poluição é prejudicial. A poluição é prejudicial. Olha lá, o Israel já viu o VSL. A poluição é prejudicial para os seres humanos. E um dos maiores países que mais tem esse problema é os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos ele tem muito... A parte né, de circulação de carros dele também é muito alto. Então, esse é um dos motivos principais que os Estados Unidos tem muita pessoa gorda. Certo? E aí eu falava que a gente tem uma comparação com São Paulo. São Paulo existe tantas pessoas acima do peso, né? E essas pessoas estão acima do peso... Coincidentemente, aí eu colocava coincidentemente entre aspas, porque tem muitos carros em São Paulo. Então perceba quando eu tô construindo com você o mecanismo único, te contando a narrativa, perceba que o mecanismo único não é apenas um motivo, tá? Ele não é apenas um motivo, ele a construção do mecanismo único é tão ou mais importante do que
o próprio mecanismo único. Porque quando a pessoa ouvir isso, tem que fazer sentido pra ela. Quando a pessoa ouvir isso, tem que ser lógico. Tem que fazer, pô, faz sentido. Então, a parte de você comparar um conceito que ela já tem, que o conceito é que todo mundo, que a maioria das pessoas dos Estados Unidos são gordas, e você comparar isso, trazer isso pro Brasil, trazer isso pra São Paulo, trazer isso que as grandes capitais, as pessoas também são gordas, porque tem muitos carros, isso começa a fazer sentido na cabeça da pessoa. Mesmo que inalar fumaça de carro faz deixar gordo, seja algo muito absurdo. Faz sentido pra vocês? Como vocês começaram a compreender isso? Vocês começaram vocês começaram a entender o emaranhado que é você construir um mecanismo único? Que isso também entra muito na antecipação da construção do mecanismo? Vocês conseguiram, por favor, dar um ok pra mim aqui, pra mim saber que vocês estão entendendo. Perfeito? Bom, então basicamente, quando a pessoa escuta, né, isso, quando você vai construindo isso, você vai escutando, ela tem que fazer uma comparação com um problema real. E esse problema real, ela tem que começar a enraizar na cabeça dela, tá? Isso tem que formar, tipo, novas ideias na cabeça da pessoa. Perfeito? E essas ideias, elas têm que fazerem sentido. Além dela fazer sentido, ela tem que falar assim, cara, então a raiz do problema tá aqui. A raiz do problema... A raiz do problema é basicamente uma coisa... É uma coisa que eu não posso evitar. Porque todo mundo vai respirar a poluição. Perfeito? Eu não posso evitar isso, porque todo mundo vai respirar a poluição. E eu também sei que a minha cidade tem muito carro. Então eu também sei que eu tô ficando gordo porque minha tireoide tá desregulada, já que eu respiro muita poluição. Certo? Bom, espero que vocês tenham entendido essa parte do mecanismo único do problema. Então, por que eu não consegui? Por que de forma única eu consegui entender? Perceba que de forma única eu consegui entender o porquê eu não consegui fazer eu não consegui ter sucesso, tá? Aí a pessoa fala assim, então faz sentido, porque os Estados Unidos, a galera de lá é gorda mesmo, então a galera de São Paulo também é muito gorda, então a galera da minha cidade também é muito gorda, por quê? Porque a gente respira poluição. Então era isso que faltava, era isso que aconteceu. Eu não tô ficando gordo porque eu tô comendo muito cheeseburger. Eu tô ficando gordo porque eu tô respirando fumaça. E aí tá afetando a minha proteína RxPH. Eu não lembro nem qual que é o nome da proteína que eu coloquei. Acho que era R-quinase, era o nome da proteína, né? Que é uma proteína lá que ativa tá ligada diretamente. Tá ligada diretamente com o funcionamento da tireoide. Perfeito? Tá. Então, faz sentido isso, porque antes, no passado, eu tentei emagrecer, mas tentei emagrecer e eu fiz dieta cetogênica, que é uma das ofertas mais estouradas que existe. Mas não faz sentido pra mim, porque eu não consigo ficar sem comer carne. Ou não consigo ficar sem comer carboidrato. A cetogênica precisa, então eu não consigo. Então, meu problema na verdade não é na comida, meu problema na verdade é na inflamação da minha tireoide. E é aí que mora o grande pulo, assim, né? A grande chave. Você mostra o motivo pela qual ela falhou. E quando você mostra o motivo pela qual o lead falhou, ele te agradece. Ele fala, porra, era isso. Era isso que faltava. Era essa peça que faltava. E isso acontece isso aí é um grande strike, tá? É um grande strike, por quê? Porque basicamente é um dos primeiros pontos, quando você consegue fazer isso ser lógico, é um dos primeiros pontos
que faz o seu prospect confiar em você. Ele fala, então ele tá me trazendo uma informação de qualidade, ele não tá me trazendo uma coisa que me faz abrir os olhos, porque eu não consegui emagrecer por causa disso, né? Porque eu tenho a tireoide desregulada. E ele me traz uma clareza que nem mesmo meu médico me contou sobre isso. E aí até mesmo no VSL eu falo, provavelmente o seu médico não sabe sobre isso. E aí, só que mesmo assim é muito complicado, né? Como que o médico não sabe e um vídeo da internet sabe? Então quando você tem que entender o seguinte, cara. Quando você levanta uma hipótese muito forte, quando você levanta uma afirmação muito forte, você precisa ter uma contra-afirmação muito forte. Ok? Compreenderam? Faz sentido? Quando você faz uma afirmação muito forte, por exemplo, o seu médico não sabia disso, você precisa ter uma contra-argumentação muito forte, porra. Porque não faz sentido. Tá? O cara é médico. Como que ele não sabia disso? Ele estudou. Como que ele não sabia disso? Essa é a primeira pergunta que vai na cabeça do seu lead. E aí você vai falar assim, pô, o seu médico não sabia? Por quê? No caso, eu falei, tá? Eu falei o seguinte, porque graças ao Covid, eu não sei se eu posso falar essa palavra, graças a doenças respiratórias muito famosas, pandêmicas no mundo, graças a isso, a mídia não tá conseguindo noticiar novas descobertas sobre a inflamação da tireoide que causa as pessoas engordarem. Perfeito? Então, eu dei uma informação pra ele que faz sentido, tá? Então aí a pessoa fala, não, realmente, já que tá tendo uma pandemia, os noticiários só estão falando sobre isso, então talvez seja verdade isso. Então na cabeça dele abre uma porta assim, fala, não, o que ele tá falando realmente faz sentido e é verdade. E aí você ganha uma coisa chamada confiança. E a confiança do seu lead é muito importante. Porque quanto mais ele confia em você, quanto mais o seu mecanismo único faz sentido, mais você vende. É isso. Muito mistério. Então você pode, o que eu quero dizer com isso? Que você pode fazer o mecanismo único mais bizarro de todos. Você pode fazer isso. Não tem problema. Você pode trazer uma pesquisa lá de Singapura, você pode achar um trem assim muito doido, sabe? Né? Só que você precisa ter um argumento muito bom, tá? E aí é o seguinte, aí é quando eu te falo. Como é que você sabe que o seu argumento é muito bom? Como é que você sabe que o seu mecanismo único é muito bom? Existem 4 perguntas, tá? Existem 4 perguntas. E você vai fazer essas perguntas pra você de uma forma inteligente, tá? Não quero que você leve ao pé da letra. Você tá estudando copy. Copy tudo depende. Copy tudo depende. Depende de quem conta. No começo, quando eu falei que as pessoas estão engordando com a fumaça do carro, provavelmente você achou que era um argumento imbecil, um argumento ruim. Mas agora você construiu essa história comigo. Agora faz mais sentido. Faz mais sentido ou não faz? Coloca pra mim aqui no chat se você acha que faz mais sentido e você tá sendo quase convencido. Calma, você vai sair daqui convencido, fica tranquilo. Fica até o final pra você, que eu vou convencer você que provavelmente se você tá acima do peso é porque você tá inalando muita fumaça de carro, tá? Então, como que eu sei... Vou tomar uma água aqui, porra. Como que eu sei que se meu argumento é bom? Se meu mecanismo único é bom? Como que eu sei? Bom, primeiro, o meu mecanismo único, ele é empírico? Ele é verdadeiro? Nessa hora você tem que pensar. Não quer dizer que o que você inventou não é verdadeiro.
Posso. PCR ou criativo. É isso aí, a Samantha que falou aqui. Bom, o Henrique pediu pra eu dar um outro mecanismo único. Hoje em dia a gente tem um software. Hoje em dia a gente tem um. A gente vende um software. A gente faz um. Estamos escalando aí um software. E esse software ele é no mercado financeiro. Perfeito? E aí eu pergunto aos senhores, às 9 pessoas que estão aqui na live. Né? Tirando a Samantha, que a Samantha sabe. Mas eu pergunto a vocês, qual seria o melhor mecanismo para vender um software hoje em dia? Eu quero esperar vocês. Eu tenho um delay aqui de alguns segundos, acho que uns 20 segundos. Eu vou ficar em silêncio e eu quero a resposta de vocês. Tá? Eu quero que vocês me falem qual que é a melhor maneira de você vender um software hoje em dia. E quando você pensar nisso, quando você estiver digitando isso, você pense: quais são as coisas que a pessoa mais acredita hoje em dia? Qual que é o software que a pessoa mais acredita hoje em dia? O que está mais em visibilidade hoje em dia? O que a pessoa que está vendo isso, que ela é um heavy user, né? Que é uma pessoa que ela entende que ela tá comprando um software. Se ela tá comprando um software é porque ela tá assiduamente na internet, ela tá assiduamente entendendo as notícias. Ela é um heavy user. O que mais que ela acredita hoje em dia? O que tem mais na mídia? O que o meu prospect, em quem ele confia mais? Por favor, senhores. Ditem no chat aí uma opinião de vocês. Qual que é a melhor forma de vender um software? Se você não sabe, digite não sei. Se você sabe, digite sua opinião. Esperando vocês. Israel, Henrique, Léo, Rafa. Eu quero vocês pensando comigo. Eu quero vocês pensando. Não quero vocês fingindo que estão saindo daqui sabendo alguma coisa. Pelo amor de Deus, são 40 minutos de live, a gente já tá aqui. Vocês não vão perder 40 minutos da vida de vocês. Eu preciso que vocês pensem. Pensar é uma dádiva. Normalmente as pessoas sobrevivem e não pensam. Então, por favor, façam o favor de pensar. Você dizer que você não sabe, você já tá pensando, porque você já ativou o gatilho de tentar. Tá bom. Não, você não teria que saber a solução do programa. Bom, óbvio que se você saber a solução do programa fica muito mais fácil, né? Olha lá o que o Léo disse. Trazendo tecnologias novas, dizendo que as antigas são defasadas. Dizendo que as novas tecnologias são de empresas grandes como Google, Facebook e Amazon. Perfeito. Perfeito. Tamo cada vez mais perto. Por quê? Porque tá pensando. Se não usar a porra da cabeça, não vai conseguir achar a porra do mecanismo único bom. É simples, galera. Não tem como. A pergunta foi direta, clara e muito fácil de responder. Qual é... Se você pensar nessa pergunta primeiro, você já consegue achar um norte, cara. Qual que é as empresas que o meu público mais confia? O Léo colocou aqui, Google, Facebook e Amazon. Óbvio, 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 óbvio. É essas empresas que o meu público mais confia. Por quê? Pensa bem, porra. Eu tô falando de um software, tô falando de um lead que ele é heavy user, tá? Então, cara... O meu lead ele tem que acreditar em alguma coisa. Você viu a aula de pesquisa. Você viu que você tem que achar que o lead acredita e que o lead tem preconceito. Então, se ele acredita no Facebook, na Amazon e no Google, eu vou fazer o quê? Eu vou falar que o Google, a Amazon e o Facebook tá errado? Não, eu não sou otário. Eu vou usar
o Facebook, o Google e a Amazon a meu favor. Beleza. Vocês compreenderam isso? Compreenderam isso? Diz que compreendeu, por favor. Ou não. Ou diz que não compreendeu e a gente volta. Bom, você entendeu que você vai achar a vertente que o seu lead ele confia, né? Não, o que ele confia não necessariamente pode ser o que ele tá, a solução que ele está comprando, tá? Mas perceba. Vamos seguir o raciocínio. O Henrique pediu para me dar um novo lead. Eu pensei, quais são as empresas que meu lead mais confia? Bom, ele confia no Facebook, ele confia na Amazon, ele confia na bolsa de valores, porque meu mercado é financeiro. Então, o que essas empresas elas têm mais em comum? A tecnologia, tá? E qual que é a coisa de tecnologia hoje em dia que está mais viralizando? O metaverso. Metaverso é viralização. Então, será que eu consigo usar a maior viralização hoje em dia do metaverso no meu mecanismo único? Será que consigo? Vou tentar. Então eu peguei e fiz o quê? Eu falei, tá, o metaverso ele tem uma tecnologia. Tá. Então eu sei que todo mundo reclama do algoritmo do Instagram. Perfeito. Ou do Facebook, foda-se. Todo mundo reclama. Mas as pessoas reclamam porque elas não têm controle do algoritmo do Instagram. E se eu criasse um produto que a pessoa tivesse o controle do algoritmo do Instagram, será que o meu público ele gostaria? Acho que sim. Porque é o que eles mais reclamam. Tá. E aí eu comecei a pensar. Tá, algoritmo do Instagram, metaverso, Facebook. O que essas informações elas têm mais de comum? O que elas compartilham? Eu quero que vocês me ajudem. O que elas compartilham? Vocês conseguiram pensar? Vocês conseguiram pegar o destrinche da ideia? Por favor, senhores. O que o Facebook, o metaverso, o algoritmo eles compartilham? O que é que eles compartilham? Vamos lá. Porra. Esse delay fode comigo. É bom que quem tá entrando na live agora e tá vendo eu parado aqui esperando vocês, não entende porra nenhuma, né? Tem que se fuder mesmo. Chega atrasado na live. Tem que se fuder. Não? Nada? 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 Vocês não vão me dar nada. A gente tá seguindo o raciocínio aqui. Há 43 minutos vocês não vão me dar nada. Vocês acham que essas quatro companhias não têm nada? Beleza, processamento de dados, segurança. Vamos, Henrique. Boa. Processamento de dados. Inteligente. Dados, inteligente. Boa. Que mais? Dados. O que essas ferramentas têm em comum é uma coisa chamada inteligência artificial. E se você buscar no Google Trends, você vai ver que o nome inteligência artificial está cada vez mais hypado. Então o que eu fiz? Eu disse o seguinte, que o software que eu estou vendendo, ele compõe de uma inteligência artificial. Olha que lindo que fica isso, bicho. Olha que charmoso, elegante. É um software elegante. É um software que ele não compõe de uma solução. Não. Eu não vendo esse software no front a 697 no público frio à toa. Com CPA de 150. Óbvio que não. Por que eu vendo ele? A 697, a 497, a gente tem duas ofertas batendo aí. Por que eu vendo ele a esse valor no público frio? Por que as pessoas compram com CPA tão barato? Por causa do mecanismo único.
Então é muito importante que você tenha um bom mecanismo único. Tá? Porque esse software, ele é composto de uma inteligência artificial que ele faz a leitura do mercado para você. Se você não, faz a leitura do mercado pra você e te entrega relatórios mais assertivos. Você deve conhecer a inteligência artificial do Facebook. Quando você procura alguma coisa, o algoritmo automaticamente começa a te mandar ofertas, começa a te sugerir conteúdos para você ver. O nosso algoritmo, que é o meu produto, ele funciona semelhante ao algoritmo do Facebook. Ele analisa os comportamentos dos seres humanos, né? Ele analisa os comportamentos dos seres humanos e ele traz os dados de compra que você tá, né? Que você tá sugerindo para ele, que você vai fazer a pesquisa ali, que você vai fazer que você faz né? Clicou em algum anúncio. Então, automaticamente, o know-how, a confiabilidade do Facebook, do algoritmo do Instagram, ele é transferida para mim. Entende? Por quê? Porque eu digo pra ele, eu digo pra ele, você deve estar, você tem uma hora na Copa que eu falo pra ele, você deve estar pensando que isso não faz sentido, porque não tem como você ler o mercado financeiro. Tu compara o teu mecanismo único com o Facebook pra gerar. Perfeito, é isso que eu faço. Perfeito, é isso que eu faço. Aí eu falo assim, você deve estar achando que isso não tem como. Mas você também acharia que não teria como mapear o seu comportamento de compra. Porque existe, né, vários comportamentos de compra. Mas tem como. Assim como o Facebook conseguiu, a gente conseguiu mapear o comportamento do mercado financeiro. E aí a pessoa fala, nossa, é verdade, quando eu vou procurar uma coisa no Facebook, vem um monte de anúncio pra mim de sandália. Eu vou procurar sandália, quem compra sandália, né? Porra. Mas quando eu vou procurar, sei lá, carteira, eu recebo um monte de anúncio de carteira. E ela fala, ok, faz sentido. Se isso funciona com o Facebook, pode funcionar com esse software, né? E aí eu falo lá, eu explico que a gente gastou não sei quantos R$ 1.000 no software para desenvolver, que trouxe programadores russos, e e conta um monte de coisa pra pessoa. Então, faz sentido para vocês? Vocês conseguiram compreender como faz uma criação do mecanismo único, não importa qual nicho que a gente tá falando, por mais absurdo que seja, perceba. Eu comparei o meu software com o Facebook, galera. É bizarro. Mas funciona. Se você fizer a construção certa, desde o lead até a apresentação do problema e a apresentação da solução, dá certo. Faz sentido? Compreenderam? Bom. Perfeito, Henrique. Que bom. Que bom. Bom. Agora a gente volta pra parte que a gente estava conversando, né? Como saber se o mecanismo único ele é bom? Tá? Como saber se ele é bom? Acho que o Henrique ele tá criando um produto de. O que era, Henrique? Calistenia? Acho que era isso, né? Quer desenvolver o mecanismo único agora? Não desenvolveu, ué. Tem 50 minutos de live. Não gosto de passar de 1 hora, então vamos fazer esse desenvolvimento de mecanismo único aí em 3, 4 minutos e a gente segue com a aula. Pode ser? Perfeito. Vou pegar um papel aqui porque eu gosto de escrever, cara. Se não tiver um papel é foda. Vamos lá. O que eu sei sobre calistenia? Difícil. Chato. Barra de ferro. Ginástica olímpica.
Que eu esqueci sobre calistenia. Que tem uns loucos da Mahamudra que faz isso. Esses são meus preconceitos, tá? O que mais eu sei sobre calistenia? Que a pessoa... Qual que são meus preconceitos de calistenia? Que demora muito. Perfeito. Meus preconceitos aqui, tá? Quais são os meus conceitos? Parte boa. Fica trincado. Esse cara é forte. Densidade muscular. Pô, o cara foi no shape, né? No shape. Shape, pai. Shape. O cara fica no shape. Que mais? Que é o meu conceito aí de calistenia? Pô, o cara faz umas manobras. Faz umas manobras. Tá. Quem que é o cara de calistenia que eu mais respeito, assim? Quem que é o cara mais brabo, assim, de calistenia que eu respeito? Participem, por favor, aí pra poder me ajudar aqui a criar esse negócio em 3 minutos. Quem que é o cara de calistenia que eu respeito? Não sei, faço ideia. Quem que é um cara forte que faz calistenia aí, que é o herói da galera? Não sei, tô pensando. Vou usar meu computador aqui. Não quero usar o computador pra não usar hack. Vamos aqui no pensamento. Tá, provavelmente eu pegaria ali, sei lá, não sei quem que... Faço ideia quem que é o cara forte. Pessoas fortes eu conheço. Vamos lá. Léo Stronda. Mas não faz calistenia. Quem conhece André Larosa, meu brother? Ninguém conhece esse cara. Mesquita. Porra, também não conheço esse maluco. Mesquita. Mas vamos lá. A gente pode falar o quê? De calistenia, tem que ser uma coisa que não fique chato, né? Que combata a maioria dos meus preconceitos. E que faça sentido nos coisas. Eu posso falar o seguinte, cara. Quem faz calistenia, qual que é o inimigo comum? Inimigo comum. Pô, quero dar uma aula de inimigo comum. Vocês vão curtir pra caralho. Meu Deus, inimigo comum é muito bom. Quem que é o inimigo comum de quem faz calistenia? Ou é a galera do CrossFit, ou é a galera... Normalmente, na verdade, quem faz CrossFit faz calistenia, né? Acho que não. É a galera da academia, né? Musculação. Perfeito. Eu bateria muito no inimigo comum. Eu falaria o seguinte. Eu mostraria que cada vez está maior as pessoas que estão se machucando na academia. Dores nas colunas, nervo ciático fudido, né? Hernia de disco. Pessoas que já ficaram até 6 meses sem andar por causa de vários pesos. Só que existe uma modalidade única que é 100% saudável, que você pode fazer em qualquer lugar. E você só precisa do seu corpo, né? E isso só não funcionou pra você porque você não tinha a sequência de exercícios corretos ou a rotina. Perceba que quando você fala o mecanismo único, não necessariamente você precisa de alguma coisa muito nada a ver, assim, sabe? Provavelmente talvez era tipo uma receita, ou era o mindset, ou era a rotina, ou era a sequência de exercícios, ou é porque a pessoa ficava perdido, entende? Tem um cara que ele vende muito, como é que é? Queima 48 horas. Tem um queima 48 horas. E tem um queima 12 minutos também, é uma coisa assim. Sempre tem um negócio de queima pra emagrecimento. Mas é que o cara vendia porque em 12 minutos você conseguia fazer um circuito de treino que era muito bom. Porque ele te passava, na verdade, basicamente qual era o mecanismo único dele? Que a sequência do treino era uma sequência... Ah, olha só que legal, ó, pensando. Aí você pode explicar pelo seguinte, existe a parte do músculo aeróbico e anaeróbico. Perfeito, olha que massa. Pô, lindo. Aeróbico
anaeróbico. E a calistenia, nossa, olha que legal, porra, chegamos, porra, olha isso. Presta atenção, Henrique, presta atenção. Existe duas, você vai explicar o seguinte na hora do lead. Você vai explicar o seguinte: existem dois conceitos de exercícios aeróbicos e anaeróbicos. A calistenia é o único, a única proposta de exercício que combina o aeróbico e o anaeróbico. Então, ao mesmo tempo que você vai emagrecer, você vai crescer o músculo. Por quê? Porque você vai usar o peso do seu corpo, certo? E não é um peso da academia, então você pode mostrar ali também que a tração, que a biopendância ali da... Biopendância é outra coisa. Como é que é o mecanismo lá? Esqueci a porra do mecanismo do negócio. Que você faz o peso ali, o pêndulo, faz as coisas ali, você acaba agredindo o seu corpo e acaba não tendo um resultado eficiente. Porque aí você só trabalha uma parte do músculo, que é a parte anaeróbica, né? Que é a parte de contração muscular, que é a parte que você puxa na academia. Mas a calistenia, ela trabalha o aeróbico e o anaeróbico, que é tanto a parte que você emagrece quanto a parte que você cresce o músculo. Então você percebe, aí você pode puxar ali termos de medicina, termos de que você porque, por exemplo, cara, é genial essa porra. Porra, olha que legal. Já quero fazer um produto de calistenia. Você pode falar assim, pô, por que você tem que fazer musculação? Nossa, olha que lindo isso. Por que você tem que fazer musculação e fazer aeróbico? Né? Tem que fazer isso no mesmo dia. Por que você faz isso? Por que você treina errado? Se você pode treinar da maneira certa, que é tanto fazer aeróbico como musculação. A calistenia é o único esporte que proporciona você fazer o aeróbico e a musculação junto. E aí fala assim, e eu vou te mostrar que é o melhor, o melhor, até eu tô me convencendo com essa porra, que é a melhor proposta pra você. Se você quer emagrecer, quer ter um abdômen definido e ainda quer ganhar massa muscular. Se você quer fazer isso em um tempo recorde, só existe uma forma de você fazer isso, com a calistenia. Por quê? Porque você vai receber um circuito de... Se você receber um circuito de exercícios personalizados que vai ativar a parte aeróbica e anaeróbica do seu corpo, fazendo gastar toda a caloria e fazendo essa caloria reverter toda a criação de músculo. Por quê? Porque você vai estar trabalhando o seu corpo em 360, bicho. Demoramos 8 minutos pra criar essa porra. 5 minutos a mais. Desculpa, senhores. Desculpa. Não fui capaz de fazer isso no tempo que eu queria. Vamos ter que estender um pouquinho a live. Mas você compreendeu como que você consegue construir essa porra, mano? Você traz de lá, ó. Você traz de lá batendo no problema. Você pega o inimigo comum, ó, e bate nele. Fala, porra, essa merda faz mal. Isso vai te machucar. Isso vai te deixar paraplégico. Caralho. Aí você fala, pô, é chato. Chato é porque você não tem a sequência de exercícios que eu vou te mostrar. Chato é porque você não tem meu acompanhamento. Chato é porque você não faz parte do nosso grupo. Entendeu? Pô. Aí você pode citar até o Mahamudra. Fala, o Mahamudra, ó, é um... Provavelmente quem vai gostar dessa merda aí vai conhecer esse Mahamudra. Porra, tô brincando, não é merda. Mas provavelmente quem vai gostar desse nicho aí vai conhecer o Mahamudra. Então você vai falar pra ele, pô, esse grupo é um grupo mais avançado. Eu resolvi criar o meu grupo que é Calistenia 21, que é 21 dias pra você estar pronto pra ficar top na calistenia. 21 dias. Porra, eu tenho 115 quilos, galera. Então é o seguinte, eu resolvi criar o Calistenia 21 porque é um grupo para pessoas que são iniciantes. Até para você mesmo que nunca resolveu fazer um exercício, não consegue fazer uma barra. Fica tranquilo, confia. Confia, porque em 21 dias você vai conseguir fazer 10 barras, por exemplo. E essas 10 barras vão fazer você criar X de músculo ou perder X de gordura. Eu vou conseguir fazer isso com você. E não importa se você tem 150 quilos ou 70. Com o meu método você vai conseguir.
Entendeu? Faz sentido pra vocês, queridos? Faz sentido? E aí vocês perguntam, o que eu tô falando é empírico? Eu consigo trazer alguma prova científica? Eu consigo trazer alguém endossando o que eu tô falando? Faz sentido? É empírico? Pra você saber se é bom, né? A gente deu uma volta aí pra entrar nesse tópico aqui. Mas queria saber se você é bom. Pra 21 dias tem que dar um anabolizante de brinde. Taca texto na galera, taca texto. É porque é o seguinte aí, porque eu falo 21 dias, a pessoa tá comprando, ela não quer saber daqui 6 meses. Daqui 6 meses ela faz o método dela, grátis. Ela quer que você dê alguma recompensa pra ela em pelo menos 21 dias. Veja a aula de produto, de criação de produto, tá? Veja essa aula de criação de produto, porque você vai entender quando você vai criar a oferta. Na aula de oferta, a próxima aula vai ser a de oferta, provavelmente. Então, mas enfim. Você tem que dar alguma coisa pra pessoa pra ela falar, pô, não, faz sentido. Então em um mês eu vou conseguir estar avançando aí de nível. Então beleza. Tem que saber se é empírico, tá? Você tem que saber se você contar isso pra algum amigo, se é recomendável, tá? Se é recomendável e aceito, tipo, pô. Esse é meio chato, meio. Calistenia é um nicho também foda, né? Mas você tem que saber se você vai falar pra um amigo e ele vai ser fácil de recomendar. Você vai te recomendar e você vai ser aceito, entendeu? Vai chegar e falar, porra, cara, pro amigo marombeiro, né? O cara que entrou em calistenia. Vai chegar e falar assim, por que você tá fazendo essa merda? Vai machucar a coluna. Sabia que cada 10 pessoas que fazem academia, 4 tem a coluna machucada? Por causa que estão fazendo academia do jeito errado? O cara fala assim, porra, verdade. Pô, pois é, machuquei minha coluna esses dias. O cara já vai mandar essa já. Você fala, é verdade. Verdade pra caramba. Aí você vai chegar nele e falar assim, você faz cardio? Aí o cara fala, faço. Mas não fiz essa semana. Por quê? Porque não deu tempo. Você tem que pensar nesse diálogo, tá? Aí eu falo assim, então por que você não faz um exercício que você faz cardio e consegue um anabolismo ao mesmo tempo? O cara fala anabolizante, você fala anabolismo. É quando cresce o músculo. Aí fala assim, não tem esse exercício. Ou você faz cardio pra emagrecer, ou você faz academia pra você ganhar músculo. Você fala, tem um exercício. Tem uma forma. Tem uma única forma que faz isso. Que é como? Aí o cara fala calistenia. Bicho, não tem nada mais legal que ser copywriter, mano. Não tem como. É muito legal essa porra. Então beleza. Aí o cara, quando ele ouviu isso aí, ele fala assim, pô, faz sentido. Faz sentido e eu consigo aplicar. Eu posso comer. Eu posso começar a fazer calistenia. Que bosta. Eu posso começar a fazer calistenia. Você fala, o cara é gordão. Nem eu aqui, gordão. Pô, vou começar. Aí vai ter as objeções dele, né? Fala, pô, mas eu vou começar, eu sou gordão, não posso. Não, meu querido, pode. Eu comecei, em 21 dias eu também era gordão. Agora eu sou um gordão que consegue fazer barra. Por causa que eu segui o método do Calistenia 21. E aí, outra pergunta é interessante? Nesse interessante, eu gosto de quando você fala que é interessante, é que seja algo fora do senso comum. Tá? Que não seja só algo fora do senso comum, mas também que seja algo que você traz uma informação nova pro lead. Entendeu? Então é isso que a pessoa precisa. Sintetizando, cara. Sintetizando, é isso que a pessoa precisa. A pessoa precisa de uma informação que seja interessante, que ela fale, pô, eu não sabia disso. Ela precisa de um método que faça sentido e que por trás da solução disso também tem um mecanismo. Perfeito? Você viu que a gente falou ali, né? Que existe uma forma de você fazer emagrecer e ganhar e construir músculo ao mesmo tempo, que é com calistenia, porque é aeróbico e anaeróbico, né? É um exercício aeróbico e anaeróbico. E que isso só conseguiu através de uma sequência de exercícios para combinar
a aceleração do metabolismo. Perfeito? Então a gente falou sobre o método único, o mecanismo único para o problema e o mecanismo único através da solução. Qual que é a solução? Porque você não vai lá fazer uma barra que nem um otário. Você vai estar lá fazendo uma sequência certa de exercícios. Então você vai ter pensado aí tanto na parte do mecanismo único da solução, da dor, do problema, quanto da solução. Fez sentido para vocês, meus queridos? Se você fez sentido, fale pra mim se vocês conseguiram entender e coloquem suas dúvidas. Temos mais 5 minutinhos aí e eu quero responder as dúvidas de vocês. Por favor, pensem. Façam perguntas. Não existe perguntas burras. Não existem essas perguntas burras. Existem pessoas burras que não fazem perguntas. Preste atenção nisso. Acho que eu posso até colocar isso em um post. Não existe pessoas burras. Existe pessoas burras. Não existe perguntas burras. Existem pessoas burras que não fazem perguntas. Então, 5 minutinhos aí pra vocês. E aí, quem tá online comigo aqui ainda? É empírico? É empírico, é verdadeiro? É recomendável e aceito? Faz sentido? A pessoa consegue aplicar? E é interessante? A principal diferença dos dois mecanismos é o seguinte, Léo. Um mecanismo, ele é pra justificar o porquê você não conseguiu. Tá? O Léo também ele é do. O Léo também é do nicho de mercado financeiro. Então as pessoas elas não estão conseguindo investir em criptomoeda, não estão conseguindo ter lucro em criptomoeda, porque elas não sabem quais criptomoedas comprar. É um mecanismo fraco, né? Mas é um mecanismo único aí do porque a pessoa não está tendo resultado na compra de criptomoedas. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Existe uma solução. Eu conversei com um chinês de Taiwan, na China. Ele é um amigo meu, eu conheci ele quando eu tinha 6 anos, mas ele foi embora para Taiwan de volta. E o pai dele gerencia, o pai dele é um fiscalizador de criptomoedas. Eu não sei se vocês sabem, mas a China é onde todas as criptomoedas que vão dar certo estão. Porque lá é onde tem todos os computadores mais fodas que tem. E aí eu conversei com o Hansung, que é o meu amigo, né? Conheci com 2 anos. E o Hansung me passou uma lista das 20 melhores criptomoedas que vão subir em 2022. Então perceba que o meu mecanismo único aqui é uma informação. É um vazamento de informação. Como que o Hansung sabe disso? Bom, ele sabe disso porque o pai dele ele é fiscalizador lá das moedas. Entende? Então, a principal diferença é que um justifica o seu fracasso e um justifica o porquê você vai ter sucesso. Entende? Então, essa são a parte dos dois tipos de mecanismo único. Um vai justificar o porquê você fracassou, vai justificar o quase, puta, quase deu certo. E o outro vai justificar o porquê que deu certo, né? Qual que foi o artefato, qual que foi a resposta, a resposta não, a informação, qual que foi o mecanismo, qual que foi a ajuda, o que você está usando para fazer dar certo. E aí você tem que comprovar isso através de um mecanismo que o que você está falando tá certo, entendeu? Fez sentido, Léo? É isso, meus queridos.
Digam aí pra mim se tem mais alguma... algo que lhes toca, alguma coisa que... mais alguma dúvida. Essa dúvida do Léo foi muito, muito boa. Boa pra pincelar o final da live. Ao identificar que vários players do mesmo nicho estão usando o mesmo mecanismo, e isso já é algo relativamente aceito pelos prospects, tu expandiria nesse mecanismo ou usaria outro? Eu testaria. Tá? Por trás de um mecanismo único existe um ângulo, ok? Existe um ângulo. E esse ângulo você pode mostrar de diferentes formas, tá? Então, provavelmente, por exemplo, existe um... Vamos lá. Eu tinha um mecanismo único que era de um chá. Que a pessoa tinha que tomar um chá, né? Eu crio primeiro a... Cara, vou responder essa aqui e depois falo sobre isso. Era um chá. E aí era um chá, e por que o chá? E aí, tipo assim, já, o mercado de emagrecimento sempre vendeu que chá consegue emagrecer. Mas por que que eu... Por que que eu... Por que que eu consegui vender que o meu chá emagrecia mais que o dos outros? Né? Um PLR isso. Eu conseguia vender isso porque eu dizia que pra esse chá dar certo, né? A pessoa tinha que fazer um gargarejo antes. Ela tinha que colocar água morna na boca e fazer um gargarejo. Por quê? Porque quando a gente dormia, as glândulas salivares, elas protegiam uma placa protetora na boca, que às vezes essa placa protetora até deixava branca a boca, todo mundo acorda com a boca branca, às vezes quando baba demais. E aí eu dizia que isso aí fazia engordar mais, entendeu? Então, na verdade eu não dizia isso, eu dizia que tinha um método, né, que fazia a pessoa, que ela tinha que fazer antes de tomar esse chá, pro chá realmente dar efeito, né? E era isso, era tipo lavar a boca com, com água quente e tomar o chá, entendeu? E aí eu vendia que era esse método que fazia antes de tomar o chá, né? Que o problema não era que o chá não fazia efeito, o chá fazia efeito. Só que tinha que fazer uma coisa antes pro chá fazer efeito, entendeu? Então, tipo, você pode usar esse subângulo. Você pode pegar uma coisa que tá funcionando e criar um subângulo pra isso, né? Uma coisa que, pô, você tem que fazer antes, ou você tem que fazer depois, ou você tem que ter alguma coisa pra te auxiliar. Você apresenta o seu ângulo de forma diferente, entendeu? Você não precisa criar um ângulo do zero, mas tem que apresentar ele de forma diferente. Fez sentido, Léo? Mas perceba, se os players no mercado estão usando esse ângulo, é porque funciona. Talvez você faça sentido você aproveitar o mesmo ângulo, não, o mesmo mecanismo e apresentar esse mecanismo de uma forma diferente. Beleza. O que você cria primeiro? Produto ou oferta? Cara, se você... Eu gosto de... É foda isso. Tipo assim... Se você cria um produto muito bom, você consegue explorar vários ângulos. Entendeu? Você consegue explorar vários mecanismos únicos. Tá? Por quê? Porque seu produto é muito bom, seu produto dá resultado. E se seu produto dá resultado, você pode falar qualquer porra. Você pode falar lá que a Dilma vai entregar o produto pra ele e que a pessoa vai acreditar. Entendeu? Porque seu produto dá resultado. Então, tipo, por exemplo, eu tenho uma cápsula que ela realmente vai te dar resultado. Então eu posso dizer que essa cápsula ela veio que essa cápsula a gente importou produtos do Vietnã e colocou nessa cápsula. Foda-se. Eu posso convencer essa pessoa, entendeu? Porque vai dar resultado. Então, tipo, é bom você criar a oferta antes de criar o produto, porque você consegue exagerar na oferta lá e entregar e fazer o produto depois pro produto ser palpável, né? O Russell diz isso, o Stefan diz isso, muita gente diz isso. Só que a gente tem que entender que existe uma coisa chamada chargeback e reembolso, tá? Eu já levei muito na cabeça com isso.
escalei muita oferta que me deu um prejuízo 3, 4 meses depois de chargeback e reembolso. Então, tipo assim, é bom você criar a oferta antes de criar o produto, tá? Mas é bom que o seu produto ele seja tão bom quanto a sua oferta tá falando. Então ele tem que cumprir os requisitos aí para você realmente ter um produto bom, tá? Então você tem que ter uma boa experiência do cliente. Então eu recomendo que você crie uma oferta agressiva, sim, com certeza, para você escalar. Mas eu recomendo também que você dê uma atenção na criação do seu produto, veja a aula 2 e consiga criar aí um produto com uma boa experiência. Dependendo do valor do produto, tem que ser uma VSL mais longa ou não importa? Não importa. Não importa. Já escalei produto com 1h30 de VSL, já escalei produto com 40 minutos. Óbvio que quanto mais longo é o VSL, mais difícil é você prender as pessoas. Ou seja, você tem que ter uma copy melhor. Então, enfim, é isso. Beleza. Fechou. Bom, senhores, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado por você que compareceu aqui ao vivo. Mais uma quinta-feira, né? Quero agradecer você que estava aqui. Quero agradecer o Léo, o Israel, o Ricardo aí tá sempre com a gente, o Henrique, a Rafa. Todo mundo estava aqui. Tem mais algumas pessoas. Quero agradecer a todos vocês. Quero pedir para vocês compartilhar essa live, se puder. Tire um print, compartilhe, poste nos stories, me marque. E eu agradeço a todos vocês que estavam aqui comigo. Provavelmente o PDF dessa aula vai estar lá no grupo na próxima semana, tá? Eu devo um PDF para vocês já, mas eu entrego ele amanhã. E eu agradeço vocês, agradeço por estar aqui. Próxima quinta-feira, 7h31, vamos estar aqui falando sobre oferta ou lead. Vamos ver como é que vai ser essa semana. A gente vai estar dando sequência aqui. E, bom, se agregou a live para vocês aí, deixa aí o seu comentário na live, por favor. E também deixe seu joinha aí, acho que eu nunca imaginei que eu ia falar isso. Deixe seu joinha, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos. E é isso, meus queridos. Um forte abraço, um beijo, tamo junto.